Nós vamos fazer uma leitura bíblica hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E é uma palavra que vem para causar um impacto na sua vida. Glória a Deus. Eu estou convicto de que você já está plenamente abençoado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo 2. E no capítulo de número 2, nós vamos ler o verso de número 14. E também o verso de número 15. É o texto que nós vamos usar como base para a nossa ministração desta noite. Quem já encontrou aí, diga, eu encontrei? Eu encontrei. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Queridos, lendo o texto sagrado, nós vamos entender vários princípios que regem a nossa fé. A nossa caminhada com Deus, ela vai além de ouvirmos boa música, de frequentarmos a igreja. A nossa vida com Deus, a nossa vivência, ela é muito mais do que isso. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou com propósitos. E quando você olha para a igreja, você vai perceber que algumas pessoas entendem plenamente o propósito de Deus para a vida delas. Tem outras que têm dificuldades de entender esse propósito. Eu sei que é normal, ao longo da nossa caminhada com Deus, nós acabarmos fazendo comparações. E é normal nós fazermos comparações, às vezes, involuntariamente. Você passa em algum lugar, ou você tem um carro, quando o seu carro é a mesma marca de um outro carro que está próximo, você lembra do seu, olha o outro, e às vezes você compara. Esse está mais novo, olha, ele está mais bonito, deve ser o mesmo ano que o meu. É normal você também olhar para pessoas e você se comparar com elas. Poxa, essa pessoa mais alegre que eu, o jeito dela andar, diferente. E a gente sempre faz as nossas comparações. E sempre que nós fazemos as nossas comparações, nós temos as nossas conclusões. Às vezes estamos bem, às vezes não estamos tão bem, às vezes dá um empate. Quando se olha para a igreja, às vezes você começa a comparar um crente com outro. Por que esta mulher consegue ser tão crente e eu não? Quando você está em uma família onde todos já servem a Deus, é normal você fazer a comparação daquele que é mais crente da família. Toda família tem um mais crente, tem ou não tem? Tem, o mais crente. Tem um que ele é o porto seguro dos outros. Tem um que é o mais chamado para orar pelos outros. Quando alguém precisa de apoio espiritual, é a ele que recorrem. Toda família tem isso. E há uma pergunta, por que ele é assim? Por que ela é assim e eu não? Por que aquela pessoa está na igreja há tanto tempo, e mesmo estando na igreja há tanto tempo, ainda fala palavrões, dá mau testemunho, não prospera, não avança, principalmente aqueles que ainda não são crentes e frequentam a igreja, se escandalizam com aqueles que se dizem crentes e dão mau testemunho.
Às vezes é por isso que tem mulheres que não ganharam marido para Jesus. E eu vou ser honesto, você não vai ganhar o seu marido para Jesus. Se o seu marido for ganho para Cristo, outra pessoa vai ganhá-lo, mas você não vai conseguir. Pastor, por que isso acontece? É porque não entendemos que a Bíblia, ela classifica o crente em 3 categorias. Quantas categorias? 3. A Bíblia classifica em 3. Quando você entende as 3, você vai ter facilidade de compreender por que pessoas fazem o que fazem, pensam como pensam, agem como agem e servem a Cristo como servem. A primeira categoria que você vai encontrar a Bíblia classificando é a categoria do homem natural. Que eu quero falar que é o crente natural. Pastor, quem é o crente natural? Aquele que frequenta a igreja, mas ele é 100% natural. Totalmente natural. Natural vai te lembrar da natureza. Vai te lembrar das coisas normais, que não sofreram alterações. Pastor, quem é o homem natural? Quem é a mulher natural? É só você olhar o culto que ela presta. O culto que ele presta. É todo natural. É um culto todo engessado, um negócio tão normal. Não há nada diferente nele. A maneira como trata a palavra de Deus, trata de uma maneira tão comum. Quem é o natural? É aquele que não nasceu de novo. Embora venha na igreja, conheça a palavra, mas ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de Deus. Ele não nasceu, ele não experimentou o espiritual. Ele coloca limites para Deus. Ele coloca limites para o Espírito Santo. Até aqui o Espírito pode vir, mas daqui em diante, não. Até aqui o Espírito pode tocar, mas daqui em diante, não. Ele é natural. Porque na igreja você vê pessoas causando escândalo. Deixa eu deixar claro para vocês. Vários dos que causam escândalo estão classificados exatamente nesse nível natural. Por que são naturais? Porque nunca tiveram uma entrega, nunca fizeram uma entrega plena para Deus. Nunca se entregaram. Nunca se deram por inteiro. Nunca. Sempre veio com as reservas. Você pode perceber que a entrega é cobrada em tudo. Observa quando alguém já está namorando há alguns meses e pensa em casar, aí tem hora que percebe que a entrega de um não é como a do outro, aí pergunta, mas você me ama mesmo? Por que está perguntando se você o ama? É porque não está vendo a entrega. O natural nunca se entregou para Deus. Ele vem à igreja quando quer, dá na cabeça, se eu quiser eu vou, se eu quiser eu faço. Ele é natural. É normal que o natural passe o dia tão ligado às coisas naturais que não busca nada de Deus. Pastor, eu consigo passar dias sem ler a Bíblia. Você é natural. Pastor, eu consigo passar dias sem louvar ao Senhor com um hino. Você é natural. Pastor, eu consigo passar meses sem vir à igreja e eu nem falta sinto. Você é natural. O natural não sente falta dessas coisas. Ele é natural. Ele pode ser até religioso, porque Jesus conversou com um homem que era religioso e ele era líder religioso. Esse homem não era um frequentante de igreja. Jesus olhou para ele em João capítulo de número 3 e disse, você tem que nascer de novo, você é natural. Você conhece lei, você conhece Bíblia, você conhece história, você conhece os milagres que Deus fez, conhece os milagres que Deus faz, você conhece as profecias, mas você ainda vive no nível do natural. Olha para alguém do seu lado e diga, esta noite Deus está te convidando para um nível mais profundo. Quem consegue levantar a mão e dar um glória para Jesus por isso? O homem natural. Paulo começa falando do homem natural. E o natural, ele age dessa forma. Mas existe o segundo tipo de crente que vem à igreja. Pastor, qual é depois o natural? É o crente carnal. Ele é carnal. Pastor, quem é o crente carnal? Esse daqui, ele nasceu de novo. Esse daqui,
ele já foi cheio da plenitude de Deus. Esse daqui conhece Deus. Esse daqui sabe o que é intimidade com Deus. Esse daqui que aparece como carnal, Paulo vai falar do homem carnal. Ainda na carta escrita aos Coríntios, no capítulo de número 3 e o verso de número 1. Olha o que ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quem é o carnal? É o que não cresce espiritualmente. Quem é o carnal? Ele já está servindo a Jesus há anos. E para vir à igreja, ele precisa que alguém o motive. Ele já está servindo a Jesus há anos, mas ele ainda se afasta da igreja por causa de uma fofoca. Ele está servindo a Jesus há anos, e ele tem uma namorada, e já deixou claro para a namorada que se o namoro acabar, ele também está saindo da igreja. Carnal. Ele é carnal. Ele não cresce. Quando você é carnal, você se torna um problema. Porque a falta de crescimento é um problema. Quem aqui já trabalhou na roça? Quem já trabalhou? Várias pessoas. Alguém aqui ficava feliz quando plantava uma semente e dava lá uma plantinha pequenininha e não desenvolvia? Você ficava feliz? Como pode? Eu plantei e não desenvolve. Quem é o pai e a mãe que gera um filho? E de repente os anos vão passando e o filho continua pequenininho? Ele continua com 5 quilos, 7 quilos, ou para nos 10? E ele já chegou a 1 ano e meio, pesa 10 quilos, 2 anos, pesa 10 quilos, 20 anos, pesa 10 quilos. Ei, alguma coisa não está normal, porque ele não está crescendo. Ele está doente. O crente carnal é um crente doente. Ele é doente porque ele recebe tudo para crescer e não cresce. Ele tem todas as oportunidades para avançar e não avança. E os carnais, eles vivem da prática das obras da carne. Pastor, quem escandaliza a igreja? Os carnais que vêm para a igreja. Pastor, eu não entendo como pode alguém ser crente há 20 anos e ter essa vidinha. É o carnal. Eu não entendo como alguém conhece o evangelho há tanto tempo e há um pé na igreja e o outro ao lado de fora. É o carnal. Eu não entendo como alguém é crente há tanto tempo, ainda acredita em profecias falsas. É o carnal. Eu não entendo como alguém serve a Jesus há tanto tempo e muda de igreja em igreja sem nenhum propósito. É o carnal. O homem carnal, ele não consegue entender as coisas que vêm do Espírito. O homem carnal, ele não tem a compreensão daquilo que Deus está decidido a fazer e a realizar. O homem carnal não tem condições de entender estas coisas. Ele é carnal. Ele permitiu o seguinte: o corpo dele está na igreja, mas a mente dele não está na igreja. O corpo dele vem para a igreja, mas esse mesmo corpo que vem para a igreja é um instrumento que o diabo tem oportunidades de usar. É o homem carnal. É o crente carnal. Deus não quer que você seja carnal. Não é o desejo de Deus que você seja uma mulher carnal. Não é o desejo de Deus que você seja também natural. Porque o natural, Paulo diz que ele olha para as coisas de Deus e ele não entende nada. Eu sei que você já ouviu pessoas dizendo que foi para o culto e não entendeu nada. Eu fiquei no culto e não consegui entender. Eu fui numa célula, o irmão explicou, e eu não entendi. O natural não entende. Para ele parece loucura, mas a palavra grega usada para loucura aqui não é a loucura da falta de sanidade. É a loucura de ser algo pouco interessante. O natural, quando ele vê as manifestações de Deus, para ele não é interessante. E o carnal, ele já não consegue participar. Quando você vem à igreja, é crente, é batizado com o Espírito Santo, e tem dificuldade de desfrutar do que o Espírito está trazendo, é porque você está carnal. Quando você não consegue compreender o propósito da Santa Ceia, é porque você está carnal. E Paulo vai falando do homem carnal. Paulo vai dizendo que o crente carnal, ele tem suas características. Olha o que ele diz.
Com leite vos criei, e não come carne, porque a criança não pode comer carne até certa idade. Para comer carne, precisa preparar o seu organismo para que possa comer uma comida mais sólida. Aonde há crentes carnais, o pastor sempre vai ter que pregar as coisas mais simplesinhas, dos simples, do simples, do simples, do simples, porque os carnais não conseguem entender. Porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. Paulo diz, vocês não podiam quando eu conheci vocês, e os anos se passaram, ainda não podem, porque vocês ainda continuam carnal. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Quem é que tem inveja? O crente carnal. O carnal tem inveja. O carnal tem inveja até da sandália da outra irmã. Nós. É carnal. Carnal tem inveja até do cabelo da outra. A mulher carnal tem inveja do cabelo da outra. Nossa. Ficou ruiva. Ah, vou pintar o meu amanhã. Carnal. O homem carnal tem inveja do carro do outro. Às vezes ele tem inveja da mulher do outro. Nossa, a mulher está tão bonita. Aí ele vai para casa e inferniza dele, para ver se a dele vai ficar bonita. A dele não quer ficar bonita. A dele não gosta assim. Comeu a carne, rói o osso. Assim. Paulo está dizendo, havendo entre vós inveja e contenda. Quem é que cria contenda na igreja? Jovens carnais. Carnais. O jovem carnal já tem o histórico de ser contendeiro. O crente carnal já tem o histórico de ser contendeiro. Já foi mandado embora por contenda da empresa. Alguns já são contendeiros desde criança. Você pega o histórico escolar dele, você vai ver na escola brigava, aonde passava brigava. Quem é ele? O carnal. É um histórico de contenda. Paulo está dizendo, e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha como o carnal é guiado. Ele é guiado pelo que os homens dizem. O homem carnal, ele não é guiado pela palavra de Deus. O homem carnal, a Bíblia diz isso, mas eu tenho minha maneira de pensar. Não, a palavra de Deus ensina assim, mas eu tenho o meu jeito. O homem carnal, ele sempre vai ter o jeito dele, porque ele é guiado por homens. Ele é diferente do que o Salmo 1 diz, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não é guiado pelos homens. O homem espiritual é diferente. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje e está dizendo, vamos subir o nível. Chega de ser carnal, chega de ser natural. Hoje a sua vida vai mudar. Se tiver coragem, glorifica como quem crê. O glória é o carnal. Mas Paulo não para no homem carnal. Paulo diz que existe o terceiro tipo de homem, que aqui eu aplico o terceiro tipo de crente, é o crente espiritual. Ah, esse é diferente. Esse é diferente. É uma delícia visitar a casa do crente espiritual. Você chega na casa do crente espiritual, você pode estar tribulado, lá tem paz. É uma delícia você colocar alguém espiritual para andar no seu carro. E você vai andando com alguém espiritual, ele vai tranquilo, sossegado. É uma delícia você trabalhar com alguém que é espiritual. Falta alguma coisa, ele simplesmente diz que faltou, ele quer comprar. Alguma coisa deu errado, ele simplesmente diz, vou consertar. Agora, trabalha com carnal, trabalha com natural. Ele xinga a sua mãe, xinga o seu pai, xinga a sua avó, a tataravó, a bisa. Agora, andou com o espiritual. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Há muito tempo Deus quer nos levar a esse nível de sermos crentes espirituais. Há muito tempo Deus quer nos levar ao nível de sermos espirituais, ao ponto de compreendermos tudo que é cantado,
tudo que é ministrado, tudo que é testemunhado, ao ponto de abrirmos a palavra de Deus e entendermos a palavra, porque se você não entende, eu tenho que explicar para você algo: você ainda é natural ou carnal. Se você parou de ler a Bíblia porque não compreendeu, é porque você ainda está natural e carnal. O dia que você for espiritual, você vai ler e vai entender muito mais do que leu. O dia que você for espiritual, você vai chegar ao nível de ler um verso bíblico tão pequenininho e aquele negócio ficar na sua mente falando: ai meu Deus, esse verso que eu li, esse texto que eu li está mexendo comigo, está mexendo com a minha estrutura. É noite que Deus está nos levando à dimensão de crentes espirituais. Eu posso ouvir um glória de alguém aqui? Oh, glória espiritual. O diabo não respeita o crente natural. Ele brinca com o crente natural. O diabo não teme o crente carnal. O crente carnal não incomoda, o diabo até considera um aliado dele. Porque quando o diabo encontra o carnal, o diabo já sabe: nesta igreja eu não preciso criar contenda, já tem quem faça por mim. Nessa igreja eu não preciso inventar fofoca, já tem quem inventa por mim. Você quer ver o diabo ficar irado? É quando ele encontra os crentes espirituais. Você quer ver o reino das trevas entrar em pânico? É quando encontra o crente espiritual. O diabo fica irado quando a mulher espiritual lava a sua louça. Porque ela vai lavando a louça e cantando e glorificando. O diabo fica irado quando o homem espiritual entra no escritório, porque quando ele olha o problemão difícil para resolver as tarefas do dia, ele já diz: Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, vai me direcionar. O diabo fica irado quando ele vê um crente espiritual no momento da tentação. Porque no momento da tentação, o crente espiritual não vai ir lá em casa. Eu com uma dessa. Não, na hora da tentação, o crente espiritual vai dizendo: Senhor, me cobre com teu sangue. Me guarda. Não me deixa ceder, não me deixa cair. Me ajuda. Ele vai lembrando que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o diabo fica irado quando ele vê um crente espiritual chegando no ambiente. Sabe por quê? Aonde o crente espiritual chega, a glória de Deus chega com... O diabo vai ficar irado com você. O diabo vai ficar irado com você. Eu vou repetir: o diabo vai ficar irado com você. Você vai incomodar o reino das trevas. Porque aonde você chegar, alguém vai dizer: o jovem espiritual chegou. A moça espiritual chegou. E o inferno tem que partir em retirada. Alguém entendeu o que ouviu aí? Levanta a tua mão para glorificar a Jesus. Não, mantenha essa intensidade de adoração. Não pare. Não pare de glorificar. Não pare de glorificar. Não pare de glorificar. Decamanaraciaia namadiegavai. Rada camanasogebai de ples jorosiek flahai. Degebadai alamasso. Eu estou sentindo a glória do Todo-Poderoso aqui. A minha pergunta esta noite para você é essa: qual tipo de crente você é? Natural? Carnal? Ou é o espiritual? Pastor, quem que vive dando problema na igreja? Os naturais e os carnais. Pastor, quem são os ganhadores de alma? Os espirituais. Pastor, quem é que chega na igreja e quer limpar a igreja, quer trabalhar? Os espirituais. Pastor, quem é que dobra os joelhos de madrugada e clama pela igreja? Os espirituais.
Quem é que na semana reserva um dia para jejuar, 2 dias ou 3? Os espirituais. Quem é que anda por esse mundo com nojo do pecado? Os espirituais. Quem é que anda por esse mundo clamando por uma restauração? Os espirituais. Quem caminha aguardando o soar da última trombeta? Os espirituais. Quem tem o céu como alvo? Os espirituais. Quem é respeitado é os espirituais. Deus está nos levando a um nível maior de comunhão. Pastor, eu cheguei aqui carnal. Queres continuar carnal? Pastor, eu sou crente há anos, nunca li a Bíblia inteira. E eu nem sei do que a Bíblia trata. Carnal. Carnal. Pastor, tem vezes que eu penso em me desviar. Carnal. Pastor, uma tentação lá fora. Carnal. Nenhuma tentação que tem lá fora é maior do que a glória que tem aqui dentro. Carnal. Pastor, tem dias que dá uma moleza para vir para a igreja. Carnal. O carnal tem prazer em todas as outras coisas. Ele só não tem prazer nas coisas de Deus. Fazer alguma coisa para Deus, para o carnal, é um sacrifício fora do comum. Para o espiritual, ele fala igual a Jesus, que Jesus é o primeiro homem espiritual. E Jesus é o pai da nação espiritual. Ele é o primeiro e ele gerou todos os outros. Jesus foi gerado pelo Espírito. O homem espiritual, ele tem tanto prazer nas coisas de Deus, que se ele está passando por um comércio, ele ouve cantar um hino que exalta a Deus, ele quer parar mais um pouquinho ali dentro. Alguém já passou por isso? Ah, espiritual. Já entendi quem é você. Se ele está trocando os canais na televisão, ele vê alguma coisa que está falando de Deus, é aqui que ele para. Ele coloca o fone de ouvido, o crente espiritual, não é para Anitta e desce e sobe. Se você ainda dança um funkzinho, mocinha, carnal. Rapazinho, carnal. Se de vez em quando você ainda é tentado a correr atrás da piriguete. Ai, uau. A piriguete anda se oferecendo porque ela sabe que ninguém bom quer ela. Ela já tem essa consciência. Você pode notar que quando você trabalha em uma loja, o produto que mais você quer vender é o que você mais expõe. Você fica apresentando ele. Porque se você esconder, você não vende. E a loja que tem coisa boa, você pode ver, ela faz pouca propaganda. Quem já percebeu isso? Você já viu grandes propagandas das grandes... Ah, vou melhorar. Você já viu um comercial de Ferrari na Globo? E como que vende? Coisa boa é procurada. Coisa ruim tem que ser oferecida. Olha para mim, vê se você quer. Então a amostra. É o carnal. Mas esta noite nós estamos decididos. O homem natural vai morrer hoje aqui. O homem carnal perdeu o seu controle. Você sai daqui hoje controlado pelo Espírito. Ei, guiado pelo Espírito. Você sai daqui hoje tão leve, dominado pelo Espírito, que vai parecer que você está andando sobre as nuvens. Ei, você sai hoje tão tomado pelo Espírito, que vou dizer algo que é profético. Vai ter pessoas que vão andar pela rua com vontade de orar em línguas.
Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh. Vai ter pessoas que vai estar na rua e vai procurar um banheiro e não é para nada. Eu quero orar um pouquinho, eu quero buscar um pouquinho. Só os espirituais, dê a maior glória desta noite e recebe. Oh, glória. Fica de pé, de pé.